Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer uma reflexão para vocês. Uma reflexão com relação a, como eu posso dizer, o mundo que cada um percebe. E aí eu queria trazer o conceito, talvez eu já tenha falado disso aqui antes, mas da diferença entre um fato e um pensamento. Nós não percebemos, mas qualquer coisa que seja que nós, como eu posso dizer, toda vez, né, que a gente tem qualquer tipo de sentimento, quando a gente fica triste, quando a gente fica bravo, quando a gente fica magoado, quando a gente fica, enfim, feliz até, né? Na verdade, a gente sempre associa esse sentimento a um fato, a algo que está acontecendo lá fora. Mas o que a gente não percebe é que nunca esse fato pode causar nenhum tipo de sentimento. E que o sentimento, no fundo, na verdade, é causado pelo nosso pensamento, ou seja, pela interpretação que nós temos daquilo que aconteceu. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a sua amiga, sei lá, marca um encontro com amigas de infância X e ela não te convida. Aí você fica sabendo do encontro de infância pelo Face. Você olha e fala, nossa, todo mundo foi menos eu. Ela não me convidou, né? E aí, qual que é o lance? Aí você fica muito chateada, né? Porque você não foi convidada. E aí, qual que é o fato? O fato é, houve um encontro de infância e você não fez parte dele. E aí, a gente não sabe o que aconteceu. De repente a amiga esqueceu de você, de repente, sei lá, de fato ela estava chateada com você e ela não quis te convidar, enfim. Mas, bom, em primeiro lugar, né, aquela coisa, a gente fica chateado, mas assim, ninguém tem obrigação de convidar a gente pra nada, não é? Acho que a gente precisa ter a maturidade suficiente, inclusive, assim, observar nós mesmos, assim, nas nossas amizades e ver que, de repente, talvez o nosso amor, que a gente chama de amor, não é livre, né? E se não é livre, não é amor, né, gente? Então, assim, se está condicionado à performance ou qualquer coisa que a pessoa faça, no fundo, não é amor. Ou seja, se ele pode ser ameaçado, pode ser abalado por uma falta de um convite para uma festa, então não era nem amizade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente começa a interpretar essa falta de convite que aconteceu como, sei lá, uma espécie de vingança, ou a gente acredita, ah, fulana não gosta mais de mim, ou ah, não, elas se reuniram ali e elas não me convidaram de propósito para poder falar mal de mim, ou ah, alguma coisa tá mudando, tá estranho, né? O que tá acontecendo? Aquela pessoa não gosta mais de mim, mas o fato é que a gente tem muita, mas muita dificuldade mesmo de ficar sozinho. A gente tem muita dificuldade mesmo de olhar para o próprio processo, né? De repente, nessa situação de desconforto, a gente ter a maturidade mesmo suficiente para entender que se eu fico chateado, eu tenho um problema aí bem grande de autoestima, né? Porque no fundo, eu acredito que o valor que eu tenho depende daquela pessoa me convidar para todos os eventos e para todas as festas, porque afinal de contas eu sou maravilhosa, minha companhia é maravilhosa, por que a pessoa não quer que eu esteja lá, né? Então você vê como a nossa ação, tudo aquilo que a gente faz está muito baseado como eu posso dizer, no sistema de recompensa. Ou seja, eu faço determinado tipo de coisa, eu conto piada, sou divertida, sou não sei o que, porque eu quero uma recompensa por isso. Seja amigos à minha volta dando risada, me achando fabulosa, maravilhosa, ou seja ela o que for. E esse sistema de recompensa é um sistema de pensamento do ego, né? Por quê? Porque veja bem, o ego, o que é o ego, né? O ego é uma autoimagem, é uma ideia que a gente tem da gente mesmo, certo? Não é aquilo que nós realmente somos. E a ideia que nós temos de nós mesmos, ela tá muito dependente, vinculado à nossa, veja bem, não é nem o que a outra pessoa pensa de mim, mas sim a minha interpretação daquilo que eu acho que a pessoa pensa de mim. E aí, ainda nesse âmbito, né, das amizades, eu não sei se é a impressão que eu tenho ou se sou porque eu mesma estou vivendo esse processo de maneira muito, muito intensa de desconstrução,
Mas eu tenho a sensação de que o processo aí de crise emocional, crise existencial, crise no geral, que ele tem se intensificado muito assim nos últimos tempos. E eu vejo assim várias pessoas lidando com várias questões que estavam ali enterradas durante muito tempo e que agora essas questões estão vindo à tona. E aí nós, né, por outro lado, se a gente for maduro o suficiente e autoconsciente no sentido de entender o próprio processo, de entender que muitas vezes talvez nós não queiramos interagir, ou talvez nós não sejamos tão carinhosos ou delicados, ou enfim, porque a gente está vivendo um processo muito intenso, aí talvez a gente tenha mais compreensão com relação às pessoas que convivem conosco e que de repente talvez elas não estejam no pique, no clima de socializar, de conversar, de fazer as coisas que fazíamos, né, antigamente, porque o negócio tá apertando, o negócio tá ficando difícil. Mas isso assim, né, eu tô chamando atenção, na verdade, pra gente ver o quanto o nosso amor é exigente, né? O quanto nós demandamos das outras pessoas e o quanto nós somos carentes de atenção, carentes de feedback, carentes de algum tipo de estímulo para que a gente se sinta amado, querido, uma pessoa especial nesse sentido, né? Então, fica aí a reflexão para que a gente comece a entender a diferença entre fato e pensamento, ou seja, algo que aconteceu, de repente uma amiga tá lá meio isolada, não quer muito contato e a gente já interpreta isso como se fosse uma coisa muito terrível e no fundo não é, né? É interessante porque quando alguém fica em silêncio e há um período, assim, um hiato, né, de contato, vamos supor, uma pessoa que tinha contato diário e de repente ela tá ali em silêncio, o ego preenche todo e qualquer silêncio com o medo, né? Ou seja, então o ego sempre vai lá e todas as possibilidades que ele cria são sempre negativas, são sempre perspectivas de medo, no sentido de que é sempre uma coisa muito ruim. Por que isso acontece, né? Porque é no silêncio que a gente consegue perceber uma outra verdade. Então, é um sistema, uma estratégia do ego para que a gente nunca entre em contato com esse silêncio interno. E muitas vezes, né, eu sei, assim, eu sempre digo, as relações são muito importantes para o nosso despertar, mas também existe um processo individual interno e que muitas vezes talvez a gente precise não se isolar, mas de um momento para nós mesmos. É isso, gente. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.